Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a nossa aula de número 11, certo? A gente está iniciando mais uma etapa que é no capítulo 2, a gente vai construir novos conhecimentos, ok? Então, na nossa aula de hoje, que é a aula de número 11, a gente vai dar continuidade, certo? Ao estudo do nosso período composto por subordinação. Vocês lembram que no primeiro capítulo a gente estudou o período simples e o período composto e nós estudamos também que o período composto por subordinação, a gente já deu início, diz o quê? Diz que eles se dividem, se classificam em 3 períodos compostos por subordinação. Aqueles que têm orações subordinadas substantivas, aqueles que têm orações subordinadas adjetivas e aqueles que têm orações subordinadas adverbiais. Então, a gente não vai estudar o período composto por subordinação todos de uma vez só, não. É por etapa. Então, iniciando esse estudo, a gente vai começar por o período composto por subordinação, aquele que contém as orações subordinadas substantivas, certo? Que são 6 na classificação dessas orações, ok? Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente tem que saber que quando eu tenho um período composto por subordinação e que tem orações substantivas, é porque essas orações elas têm justamente a função de substantivo. Mas, para a gente entender, compreender, aprender realmente o período composto por subordinação com orações subordinadas substantivas, a gente tem que ter aprendido já todas essas funções sintáticas aqui. A gente tem que saber o que é um sujeito, a gente tem que ter aprendido o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto. Vocês lembram? Objeto direto, objeto indireto a gente aprendeu no 8º ano, que são os complementos verbais, certo? Complementos verbais, justamente. Qual é o verbo que precisa de complemento? O verbo transitivo. Então, o objeto direto, o objeto indireto é o complemento do verbo transitivo. A gente também tem que ter aprendido a função sintática de complemento nominal, que são algumas palavras, como a palavra medo, que também precisam de complemento, assim como o verbo transitivo precisa de um complemento, tem algumas palavras que também, a nossa língua portuguesa, que também vai precisar de complemento. Como assim, precisar de complemento? Precisar que complete o sentido da palavra. Quando eu falei que medo é uma palavra que precisa de complemento, né? Vai ter que ter um complemento nominal para ela. Quando eu digo, gente, eu tenho medo. Medo de quê? Então, a palavrinha medo, ela pede um complemento, pede um termozinho para que complete o sentido da frase. Se eu digo eu tenho medo, a senhora tem medo de quê? Tenho medo de muitas coisas, de barata, de rato. Então, se eu tenho medo de viajar de avião, então esse complemento aí completou o sentido da palavra medo, nós vamos chamar de complemento nominal. Vocês também devem ter aprendido, precisam ter aprendido o predicativo, o aposto e também agente da passiva. Gente, predicativo, você só vai encontrar o predicativo ou que ele seja do sujeito ou então do objeto. Então, o predicativo do sujeito é aquele que completa, né? Ou seja, que tem lá quando eu tenho o verbo de ligação. Justamente, o verbo de ligação, ser, estar, parecer, continuar, ficar. Esses verbos que indicam o estado ou qualidade do sujeito, eles vão estar sempre ligados por um predicativo, certo? Nós chamamos de predicativo do sujeito. Aposto, vocês também aprenderam que o aposto é aquele termo explicativo, que na maioria das vezes ele vem depois de 2 pontos, que é o que vai facilitar o nosso estudo de orações subordinadas substantivas, certo? E também ele pode vir entre vírgula. E nós temos o agente da passiva, que esse agente da passiva nós só encontramos lá quando nós temos o verbo na voz passiva, certo? Então, tudo isso, todas essas funções sintáticas vocês precisam ter aprendido para que compreendam o nosso
período composto por subordinação, utilizando as orações subordinadas substantivas, ok? Então, vamos lá, ó. A primeira oração subordinada substantiva é a que tem chamada de subjetiva. Essa oração é o quê? Para que você saiba a oração subordinada substantiva, é aquela, você precisa saber a função sintática de quê? De sujeito. Por quê? Porque ela exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. Lembram como que se classificam as orações no período composto por subordinação? Então, oração principal, aqui não vem com a conjunção, e oração subordinada, aqui vem com a conjunção. Uma coisa boa, eu digo para vocês estudarem e aprender, então, nesse período composto por subordinação e orações subordinadas substantivas, a gente usa somente um conectivo, que esse conectivo, se vocês vão observar, que é só essa palavrinha. Por quê? Diferente das orações subordinadas adverbiais. As adverbiais vêm diferentes tipos, vários, diversificados. Mas na subordinada substantiva a gente vai utilizar somente o que como conectivo, certo? Então observe aqui, se a oração subordinada substantiva subjetiva exerce a função de sujeito, certo? Logo, ela vai exercer essa função de sujeito da oração principal. Eu sempre digo, certo? A dica que eu dou para que vocês identifiquem uma oração subordinada substantiva subjetiva. A dica que eu digo para vocês é que a oração principal, ela sempre, quando ela é subjetiva, a oração principal, que é aquela que não vem com a conjunção, certo? Ela sempre vai iniciar com o verbo na terceira pessoa do singular. Então aqui, ó, está na terceira, é um verbo de ligação, certo? E está na terceira pessoa de quê? Do singular. Eu sou, tu és, ele é. É importante, ó, que você conheça o passado de seus pais, o que é o conectivo que vai fazer com que esse período seja composto por subordinação e eu tenho uma oração subordinada, observe só, oração subordinada substantiva subjetiva. Então, esse O é de oração, esse S é de subordinada, que a gente está estudando o período composto por subordinação, e esse S é de quê? De substantiva, ok? Então, vamos ver aqui, ó, observe só esse quadro. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ela como é a estrutura dela. A oração principal não vem com a conjunçãozinha que, e a oração subordinada, ó, substantiva, subjetiva e subjetiva. Por quê? Porque vem, ó, a estrutura dela, vem o verbo de ligação mais, certo? Verbo intransitivo, pode ser, e o verbo na voz passiva analítica. Lembre-se, sempre faltará o sujeito na oração principal. Por quê? Porque a oração subordinada subjetiva, substantiva subjetiva, ela tem a função de sujeito da oração principal. E não esqueçam, a oração principal vai sempre iniciar com o verbo que? Na terceira pessoa, ok? Vamos agora ver a subordinada substantiva objetiva direta. Então, essa objetiva direta, você tem que saber qual a função sintática, saber o que é um objeto direto, certo? Então, a objetiva direta, ela tem função de objeto direto da oração principal, certo? Ó, exerce a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Então, observe, ó, a receita descobriu, o verbo é descobriu. Quem descobre, descobre alguma coisa. Então, ela descobriu o quê? Eu vou fazer a pergunta, esse conectivozinho que você vai sempre encontrar nas orações subordinadas substantivas, que é o quê? Então, quando o que vier depois de um verbo que é transitivo direto, que é aquele verbo que eu faço a pergunta o quê? Então, você já sabe que a segunda oração é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo isso? Sim, tudo isso. Lembre-se, você vai ter que saber. Oração subordinada
substantiva, o quê? Objetiva direta, porque o quezinho está vindo depois de um verbo transitivo direto. Então, aqui, ó, falaram que a educação brasileira irá melhorar. Então, falaram, quem fala, fala alguma coisa. Falaram o quê? Então, aqui, primeira oração principal, falaram. Segunda oração, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? Vem agora a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Vai ser função de quê? Então, ela vai exercer a função sintática de objeto indireto do que? Do verbo da oração principal. Então, lembrando, lá no objeto indireto, qual é a pergunta que a gente faz? Sempre usando uma preposição. De que, para que, com que. Vamos observar aqui o exemplo. Lembro-me de que saímos de madrugada. Então, ó, ele gostava de se olhar no espelho. Então, olha aqui, ó. Lembro-me, quem lembra, lembra de alguma coisa. Nesse outro exemplo, mas cadê o conectivo? O conectivo aqui, ó, tá como, certo? Tá como siga. Lembra-se, espelho. Ele gostava de se olhar no espelho, certo? Então, veja aqui. O próximo é a oração subordinada substantiva, a completiva nominal. Então, gente, ó, completiva nominal e objetiva indireta, as duas vocês podem confundir. Mas por que não vão confundir? Qual é a diferença entre as duas? Primeiro, o que há em comum. Vamos ver o que há em comum para a gente observar depois como diferenciá-las. Então, em comum, as duas vêm com o quezinho, vai vir com preposição. De que, certo? Lembro-me de que, certo? Aqui, ó. Sentimos orgulho de ser, ou então, ó, sentimos orgulho de que, ó, de que. O de, o que vai estar acompanhado sempre de uma preposição, tanto na objetiva indireta quanto na completiva nominal. Para que vocês diferenciem uma da outra, o que é que vai acontecer? Primeiro você tem que saber que a objetiva indireta, esse de que, está acompanhado aí, vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto, certo? Ó, quem lembra, lembra de alguma coisa. Então, na objetiva indireta, oração subordinada, objetiva indireta, completa o sentido, né? Ó, se você observar, o de que vai vir depois de um verbo que ele é transitivo indireto. Já na completiva nominal, o de que vai vir depois de quê? De um nome e não depois de um verbo. Então, lembre-se, completiva nominal, essa de que, essa expressão, de que você se comportou, vai vir depois de um nome. Observe qual foi o nome, ó. Sentimos aqui é o verbo, sentimos orgulho. Quem sente orgulho? Orgulho de alguma coisa. Orgulho pede um complemento, ó. Orgulho de que você se comportou. Então, é essa oração, que é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Por que ela tem essa função? O quezinho vem acompanhado do de, mas completa o sentido de um nome e não de um verbo, ok? Temos também a oração subordinada substantiva predicativa. A predicativa, ela tem função de quê? De predicativo, justamente do verbo de ligação da oração principal. Lembram que eu disse que quando eu tenho um verbo de ligação, que é aquele verbo que indica estado ou qualidade do sujeito, eu vou ter um predicativo logo após ele, que o predicativo, o verbo de ligação, liga justamente o predicativo ao restante da frase, certo? Ó, outra dica, a predicativa, assim, lá na subjetiva, lembra que eu disse que a oração principal começa sempre com o verbo na terceira pessoa, né? Na predicativa, vocês precisam ter aprendido os verbos de ligação, gente. Por quê? Porque o conectivo que, sempre que vier depois de um verbo de ligação, você já vai saber que ali é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Observe, ó, a verdade é que te amo. Observe que te amo é a oração subordinada, substantiva, predicativa. O quezinho vem depois do verbo é, que é do verbo ser, e o verbo ser é um verbo de ligação.
Ó, o fato é que este acontecimento criou um problema diplomático. O quezinho vem depois do verbo é, que é do verbo ser. Logo, o verbo ser é um verbo de ligação. Sempre que o conectivo que vier na segunda oração e ele vier depois de um verbo de ligação, você já vai saber que a oração é subordinada, substantiva, predicativa, certo? E eu tenho também a estrutura da oração subordinada, substantiva, predicativa. Qual é a estrutura dela? Oração principal, não vem com conjunção, certo? E vem o sujeito, e depois do sujeito vem o verbo de quê? Verbo de ligação. Logo depois vem a oração subordinada, certo? O melhor remédio era, observa aqui, ó, era, que também do verbo ser, que todos conversassem civilizadamente, certo? E nós temos aqui, ó, a apositiva, que é a que funciona como aposto, justamente. É a que eu considero, gente, a mais fácil. Por quê? Lembra que eu disse que o aposto, a função sintática aposto, é a palavra explicativa, que tem a opção de explicar, né, o termo anterior, e vem sempre entre vírgula ou depois de 2 pontos. Então, observe aqui, ó, Fernanda tinha um grande sonho, certo? 2 pontos, a chegada do dia de seu casamento. Olha só como foi transformada essa frase numa oração subordinada, substantiva, apositiva. A apositiva eu considero mais fácil porque o conectivo que vai vir depois de quê? De 2 pontos. Ó, Fernanda tinha um grande sonho. Qual era o grande sonho? Que o dia do seu casamento chegasse. Olha o conectivo que vem depois de quê? De 2 pontos. Logo, essa aqui que tem função de um aposto, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, apositiva, certo? Lembre-se que a conjunçãozinha vindo depois de 2 pontos, você não tem como errar. É uma oração subordinada, substantiva, apositiva, certo? Então, nosso estudo sobre orações subordinadas, substantivas, termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.